E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e eu vou soltar uma pergunta para você. Como diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal? Esse será o tema da nossa aula. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho, tá? Para poder estar recebendo notificações sobre conteúdos novos, tá? Bora para a aula? Bom, pessoal, a ideia aqui é que você tenha uma noção de como diferenciar uma célula eucariótica animal e uma célula eucariótica vegetal. Para chegar a esse ponto, você tem que partir do seguinte princípio. Existem semelhanças entre os dois tipos de células. Praticamente, os dois tipos de células originaram-se durante um mesmo processo evolutivo, que aí foram se diversificando, gerando as duas células com certas diferenças. Beleza? Então, como que vai se organizar esse quadro? Vou sair daqui rapidão para você ter acesso. Eu coloquei aqui no meio, ó, o conjunto de organelas, estruturas celulares comuns. Então aqui nós vamos trabalhar as semelhanças que existem entre uma célula eucariótica animal e uma célula eucariótica vegetal. Você tem que lembrar que a célula eucariótica ela é comum, tá, a vários tipos de seres vivos. E aqui eu incluo os animais e os vegetais, que vão ser tema aqui, base, né, de formação. Tem o pessoalzinho do reino fungi e tem o pessoalzinho do reino protoctista. Todos eles são formados por uma célula eucariótica. E aí, para você saber a diferença ou lembrar a diferença entre uma célula eucariótica e procariótica, você pode acessar essa aula aqui que a gente trabalha certinho as diferenças entre esses dois tipos celulares, tá? Mas basicamente, essa célula animal, ela é a base de uma célula de um animal. E essa célula vegetal é a base de uma célula de um vegetal. Tá? Então, existem diferenças para os outros tipos de células relacionadas aos outros indivíduos que eu comentei anteriormente? Tem, mas esses aqui são os principais questionamentos relacionados aos vestibulares, tá? Então vamos lá, vamos começar com as semelhanças, beleza? Olha só, as duas células são formadas por membrana plasmática. Inclusive, a estrutura membrana plasmática, que é uma estrutura lipoproteica, é comum a todo e qualquer tipo de célula, certo? Então, eu fiz aqui a representação da membrana plasmática, aqui a representação da membrana plasmática, tá? Logo na sequência, eu tenho as mitocôndrias, estruturas, né, organelas responsáveis pelo processo de respiração celular aeróbico. Então, aqui, ó, uma mitocôndria e aqui uma mitocôndria, responsável pelo fornecimento de energia para a célula, certo? Aqui eu tenho os peroxissomos, tá? São estruturas que vão agir em cima, na degradação, da oxidação de uma substância que é formada a partir do metabolismo de lipídios, chamado peróxido de hidrogênio, ou a famosa água oxigenada, tá? Então, existem enzimas específicas que vão agir em cima desse processo. Logo abaixo, nós temos aqui os ribossomos. Então, o ribossomo é aquela estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Aqui eu estou representando os ribossomos livres, ó. Os ribossomos livres, que são esses pontinhos. Beleza? Ribossomos livres, responsáveis pela síntese de proteínas que serão utilizadas dentro da célula, beleza? Logo abaixo eu tenho o complexo golgiense, ou também chamado de aparelho de Golgi, ou antigamente complexo de Golgi. São bolsas achatadas que têm a função de empacotamento, preparação e secreção de substâncias da célula. Tá? Então é uma fabriquinha de exportação de substâncias para fora da célula, tá? São essas bolsinhas achatadas que normalmente estão próximas à próxima estrutura, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é subdividido em dois tipos. Temos o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença básica entre eles? O retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos aderidos à sua estrutura, à sua superfície, e ele vai agir em cima da síntese de lipídios. Já o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele apresenta ribossomos presos à sua estrutura. Então a função vai ser síntese de proteínas, proteínas que serão exportadas
da célula, tá? E tanto o retículo endoplasmático liso quanto o retículo endoplasmático rugoso, eles praticamente são extensões da chamada membrana nuclear, que é a estrutura que caracteriza uma célula eucariótica. Então eu tenho aqui agora o material genético, né, compartimentalizado dentro de uma estrutura que a gente chama de núcleo. Então a membrana nuclear, ou também carioteca, é uma membrana porosa que serve para isolar o conteúdo interno do núcleo do citoplasma da célula. E aí eu tenho um núcleo chamado núcleo verdadeiro. Então, comum também as duas estruturas, beleza? Eu não aprofundei aqui nas funções, então terá uma aula aí mais para frente, vai ter uma aula no canal, onde nós vamos destacar as funções mais detalhadas das organelas e das estruturas celulares, tá? Agora, feito ali um comparativo em relação às semelhanças, nós vamos para as diferenças, que é o que geralmente é perguntado a título de vestibular, tá? Vamos começar aqui pela nossa célula animal, tá? Eu tenho duas estruturas que normalmente os vestibulares cobram como sendo estruturas características típicas de uma célula animal. Eu tenho aqui os centríolos, tá? Centríolos são conjuntinhos de tubos formando um local chamado de centrosomo, que é responsável pela manutenção do chamado citoesqueleto interno aqui dessa célula, e também uma organelinha, uma estrutura celular, organela não, perdão, uma estrutura celular responsável pelo processo de divisão celular em uma célula animal, tá? Beleza? E aí eu tenho também os lisossomos. Os lisossomos são estruturas, tá, membranosas, são vacúolos que estarão relacionados com o processo de digestão intracelular. Existe uma variedade de lisossomo aqui, chamado de glioxissomos, que vão agir em cima da degradação de substâncias nutritivas durante a germinação da semente em vegetais superiores, tá? Então fica essa dica. Então estruturas aqui, ó, comuns a uma célula animal. E desse lado aqui eu tenho as estruturas, eu coloquei aqui nesse cantinho, que são comuns a uma célula vegetal. Então a primeira delas, e é um tipo mais importante de plasto que nós temos, chamado de cloroplasto. O cloroplasto, ele tem a função de participar do processo de fotossíntese. Então dentro dele tem a clorofila, que é aquele pigmento fotossintético verde, de coloração verde, típico da célula vegetal. Existe uma outra estrutura aqui também chamada de vacúolo. Esse vacúolo, ele é uma estrutura membranosa que ocupa ali entre 50% a 70% do conteúdo celular. Ele pode ainda ocupar mais espaço e a função principal é armazenamento de água e também acaba armazenando sais. Extremamente importante para a osmorregulação em uma célula vegetal. Tá? Então aí você pensa que o excesso de água que entra nessa célula vai ser encaminhado para esse vacúolo. Podem existir vacúolos nessa célula? Podem, são mais raros, mas podem acontecer também. Agora, esse vacúolo que eu comentei com vocês, típico de uma célula vegetal, tá? E a última estrutura, e eu deixei ela por último, por quê? É essa aqui, ó, que deu esse formatinho retangular à nossa célula vegetal, que é a parede celular. A parede celular das células vegetais, ela é constituída de celulose, tá? Então ela é típica, exclusiva aqui da célula vegetal. Uma outra estrutura que eu deixei para comparar com a parede celular, que é um revestimento externo à célula vegetal, aqui na célula animal, anotem aí, existe na superfície dessa célula uma estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix ou glicocálice, ele é uma estrutura que vai ter uma função em reconhecimento celular, vai ajudar a célula, né, a acabar tendo um contato de reconhecimento com outras células ou até superfícies, tá? E aí, olha só outra coisa legal. A parede celular aqui, que também pode ser encontrada em livros como membrana esquelética, ela confere a forma a essa célula. Certo? Ó, já a célula animal, como ela não tem essa estrutura externa,
a forma ela é variável. Então você vai encontrar os mais variados tipos de células animais quanto ao formato, porque elas apresentam apenas a membrana plasmática delimitando essa célula. Beleza? E já falando de membrana, para a gente fechar o nosso conteúdo, a membrana plasmática aqui é igualzinha à membrana plasmática aqui, salvo exceção ao fato de a membrana plasmática de uma célula animal ter colesterol na sua estrutura, tá? Ligada ali aos fosfolipídios, típico célula animal, beleza? Tranquilo? Pessoas, aulinha simples, aulinha extremamente importante para responder a nossa pergunta: como diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal, certo? Então, se você gostou dessa aula, por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Curta, compartilhe, ative o sininho para você estar recebendo aí toda semana uma aulinha nova de biologia, tá? Qualquer coisa, você pode também aqui, ó, me procurar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, que ali de vez em quando eu também estou colocando, publicando alguns materiais para estar ali reforçando a sua preparação no Enem e nos vestibulares, beleza? Tranquilos? Eu conto com a sua ajuda porque esse projeto é para você e para todos que precisam de um reforço em biologia, beleza? Bons estudos e fui!